Boa noite a todos, com o Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Creio que está todo mundo aqui alegre, feliz, por estar na presença dEle. Eu creio que Ele está conosco aqui. E é por isso que nós vamos sair daqui melhor hoje. Eu creio que todo crente, todo cristão nascido de Deus, ele sempre, cada dia, está melhorando mais. Não é porque ele de si mesmo, não, mas é o Espírito Santo nele. Aquilo que está escrito aqui, aquele que começou a boa obra em vós, há de aperfeiçoá-la até o dia de Jesus Cristo. E eu creio que quem começou a boa obra em cada um é o Senhor Jesus. E como o irmão Brana disse, o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, o Senhor Jesus Cristo está aqui na forma do Espírito Santo, porque o nosso Deus é Espírito. E nós estamos andando aqui por fé. Mas daqui a pouco, a Escritura diz que daqui a pouco nós vamos encontrar com Ele. E assim como Ele é, nós o veremos. Primeira carta de João, filhinhos, agora amados, somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto o que havemos de ser. E quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, e assim como Ele é, nós o veremos. E nós estamos aqui nessa noite para agradecer a Ele, e também pedir a Ele, que Ele tenha misericórdia de nós, que nós possamos alcançar essa posição. Até hoje eu vou falar sobre a posição do crente, baseado, claro, todo pregador, todo pastor que prega tem que estar baseado aqui, na Bíblia e na mensagem, porque a mensagem, ela é o Espírito Santo falando, ensinando a igreja a maneira como a igreja deve andar na presença de Deus. Então eu quero, Deus abençoe os nossos irmãos que estão na conexão conosco, através da internet. Hoje nós vamos ler, aqui a Escritura é muito conhecida, toda a Escritura aqui, nós vamos ler aqui em Romanos, uma Escritura bem conhecida, falando sobre a posição do crente. Logo, quando a gente expressa isso, é claro que quem tem a revelação de Deus, ele sabe que o crente, a única posição do crente, para o crente ter uma vida feliz, é em Cristo. Então aqui eu quero começar lendo aqui no livro de Romanos. As horas aqui passam rápido, muitas vezes eu já vi muitos pregadores falar assim que o relógio não é convertido, mas ele é mais convertido que a gente. Porque ele trabalha, ele não espera ninguém, se você atrasou é problema seu, é problema meu se eu atrasei, ele não está nem importando, ele está trabalhando. Então aqui em Romanos 6, começando no versículo 4, está escrito assim: de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado,
lembrando a mensagem que o profeta pregou, a mensagem crendo em Deus. Ele falou bem claro, esse homem de fora aqui, isso aqui é pecado, esse de fora. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre Ele, como também não terá nos seus filhos também. Então veja, pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Amém. Aleluia. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém. Aleluia, louvado seja Deus. Então vamos orar. E aqui sempre quando a gente vai orar, a gente lembra dos irmãos. Às vezes tem irmão que fala assim, mas não falou meu nome. Mas nós estamos orando por todos os irmãos. Todos. Que às vezes não estão aqui, mas estão em casa, às vezes, ali, ligados, cultuando a Deus. Isto é, muitos que não podem vir no culto. Porque Deus está olhando eles lá também, Deus está vendo eles lá também. E Deus sabe quem não está vindo porque não pode, ou quem está vindo por algum partido, ou por algum partido, ou por alguma ocasião carnal, às vezes, quem sabe. Deus vê tudo. Como Ele está vendo nossa mente aqui agora, nosso coração. Então vamos orar e falar com Deus. Nosso gloriosíssimo Deus, nosso maravilhosíssimo, amantíssimo, incomparável, e todo-poderoso Pai que estás nos céus. Senhor, e nós temos convicção na nossa alma, Senhor, que o Senhor Jesus Cristo ressuscitado está conosco aqui nesta noite, nesta simples e humilde reunião aqui, Senhor. Senhor, aqui estão os irmãos que, Senhor, saíram de suas casas e vieram aqui para a casa do Senhor. Quem sabe, irmãos aqui que estão, Senhor, cansados da luta do dia, às vezes trabalhar durante o dia todo, Senhor, estão com seus corpos cansados. Senhor, mas está escrito na Tua palavra que aqueles que são do Senhor Jesus Cristo, eles não fazem caso da carne, mas eles têm prazer na lei do Senhor. E eles estão aqui, Senhor, para cultuar o Senhor. Todos nós, Pai, viemos aqui para ouvir o Teu Espírito Santo falar conosco. E eu creio que o Senhor está falando conosco, Senhor, através da Tua palavra. Todos os cultos nós viemos aqui para escutar a Tua voz, Senhor, e nós queremos sair daqui melhor que nós chegamos, Senhor. E é o Senhor que está, Senhor, nos aperfeiçoando a cada dia, a cada momento. Senhor, nós lembramos aqui, neste momento, Senhor, dos nossos irmãos que estão na conexão conosco através da internet. Os irmãos que estão doentes, Senhor, precisando de saúde. Senhor, irmãos que às vezes estão até em cadeira de rodas. Senhor, irmãos que às vezes estão internados no hospital. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, lembrando deles em oração. Senhor, mas nós oramos, Pai, de acordo com a oração que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou.
Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, Senhor. Senhor, que o Senhor seja misericordioso com esses irmãos que estão, Senhor, quem sabe em desespero, por causa de, às vezes, de um ente querido que está doente, Senhor. Senhor, mas que o Senhor possa compadecer deles e dar a eles entendimento e saber, Senhor, para que eles possam entender que todas as decisões do Senhor são perfeitas. Senhor, e o Senhor sabe muito melhor do que nós. O Senhor sabe o que é melhor para os seus filhos, Senhor. Senhor, quem sabe essa pessoa que está doente, às vezes como teu profeta, Senhor, teu mensageiro para esse tempo do fim, ele diz que às vezes é Deus tratando com ele, como ele disse que Deus estava ali tratando com Jó. Senhor, que o Senhor tenha misericórdia, ajuda esses irmãos, Pai. Senhor, esses que estão passando por dificuldade, Senhor, estão doentes. Senhor, nós olhando para a Tua palavra, Senhor, nós vimos escrito aqui, o Senhor Jesus Cristo é o Deus Todo-Poderoso, é o Senhor que perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. Senhor, aqui estão os irmãos aqui, Senhor, todos têm uma necessidade, eu creio, e o Senhor está olhando cada coração aqui agora, o Senhor está vendo tudo a respeito deles, e aqueles que estão em casa também, Senhor, que o Senhor abençoe eles, Pai, e, Senhor, fala conosco uma vez mais, como o Senhor tem falado. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos, Pai, e te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Pode assentar, irmão. Você está alegre? Está feliz? Então dá uma salva de palmas para ele. Aleluia. Louvado seja Deus. Bendito e glorificado é o santíssimo e o incomparável nome do Senhor. Nós estamos aqui, ainda eu quero ler ainda um pouco, no mesmo livro, nós lemos aqui no capítulo 6, no versículo 4 ao 14. Agora nós vamos ler em Romanos 8, do versículo 1 ao 5. Está escrito assim, olha, irmão, isso aqui é um privilégio. Isso aqui é um privilégio que, às vezes, o homem, ele não, às vezes não tem nem condições de avaliar a proporção desse privilégio que Deus nos deu. Olha bem isso aqui, ó. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei, do pecado e da morte. Por isso que eu gosto muito de cantar aquele hino, livre estou pela graça de Jesus, livre estou. Veja bem, versículo 3. Portanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Ei, glória, aleluia, louvado seja Deus. Então, irmãos, você está aqui, eu estou aqui, nós estamos aqui, sabe por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo é um Deus muitíssimo misericordioso. Sabe por que vocês, todos nós estamos aqui? Porque Ele estendeu a mão dele para nós. Conforme foi cantado o hino, me parece que cantaram um hino aqui, a minha alma estava longe. Sabe o hino que diz, o bom pastor buscou-me? Quer dizer, não foi eu, não foi você que foi buscar Deus, Deus foi em busca de cada um.
já longe, distante do redil de Deus. Mas o bom pastor, que é o Senhor Jesus Cristo, foi lá. Conforme ele disse, eu vim buscar e salvar aqueles que se haviam perdido. E quem são eles? Os eleitos de Deus. Quem são esses? Os filhos de Deus. Então veja, ainda antes de eu entrar na mensagem aqui, eu quero ainda aqui em 2 Coríntios, 2 Coríntios no capítulo 5, versículo 14 e 17. Aliás, 14 ao 17. Que está escrito assim: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Ou seja, o que nós aprendemos do Espírito Santo? Quando ele morreu lá no Calvário, nós morremos com ele. Mas quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. Não é isso que está escrito em Colossenses 3? Se já ressuscitaste com Cristo, então buscar as coisas lá de cima. Onde Cristo está assentado aonde? À destra do Todo-Poderoso. Então veja, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aleluia! Louvado seja Deus. Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já o não conhecemos deste modo. Já o não conhecemos deste modo. Porque ele está em espírito aqui. E eu creio que ele está aqui. Então veja bem, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Irmão, eu gosto muito de testemunho. O irmão Branda dá muitos testemunhos da mensagem. Só que tem uma coisa, há pessoas que às vezes querem contar testemunho, que eles dizem que são testemunho. Mas, irmão, veja bem, aquilo que o homem fez lá no mundo, de errado, andou na sujeira lá fora, fez sujeira lá fora, ele não tem que contar sujeira diante do altar de Deus. O que ele tem que contar é, olha, eu fui um homem, um perverso pecador, mas Jesus Cristo me libertou. Agora, às vezes a pessoa chega no altar e fica contando aqui a sujeira, que tudo de sujeira que fez lá no mundo. Deus não quer saber dessas coisas, não. E o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele disse assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Então agora, o nosso foco agora é o Senhor Jesus Cristo, é olhar somente para Ele e agradecer a Ele pela nossa libertação. Porque o que a Escritura diz? Aquele que mentia não mente mais. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que fazia coisas sujas, imundas, não faz mais. Por quê? Porque aquele homem velho morreu. Aquele morreu agora, é uma nova criatura em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Eu vou entrar aqui um pouco na mensagem, a posição de um crente em Cristo, porque eu quero ver se a gente tem um tempo a mais para oração. Às vezes a gente deixa um pouco tempo para a oração. Agora, uma coisa, a oração é muito importante,
muitíssimo importante, uma igreja que vive em oração, uma igreja que vive em jejum, em consagração a Deus. Isso é importantíssimo. Mas nós aprendemos com o Espírito Santo de Deus. Todas essas coisas fazem parte da vida cristã. O cristão nascido de Deus, aqueles que estão em Cristo Jesus, eles não vivem para si, conforme nós lemos aqui nas Escrituras, eles vivem para aquele que morreu por eles no Calvário. Estamos vivendo aqui, estamos para viver para Deus. Mas aqui, veja, o que nós aprendemos, homem nenhum, o cristão que ele é revelado, ele sabe que ele não pode basear a salvação dele nessas coisas. Você já viu um hino, tem até irmão que às vezes não gosta muito que canta assim, não, mas esse hino é verdade. Obras não salvam ninguém, oração não salva ninguém, jejum não salva ninguém. O homem pode ir lá para o monte, ficar lá 40 dias lá no deserto, jejuando lá e orando lá, mas se ele basear a salvação dele nisso, ele não vai para o céu por causa disso. Porque a Bíblia, aqui ó, vós sois salvos pela graça, por meio da fé. Então, por que o cristão, ele jejua? Você sente desejo de jejuar, você jejua, você ora? Porque você é um cristão revelado por Deus. E você sabe, e a própria palavra fala, Jesus deixou bem claro isto. E você sabe que todos nós, irmão, aonde tem uma pessoa, um cristão, sempre, às vezes, quando você ali é um cristão, você é uma luz. Você é um luzeiro de Deus ali. E se tem alguém por volta, por perto, e tem algum problema lá, ele vai lembrar o seguinte, ali mora um crente. E aquele crente ali é um crente que ele é um crente fiel. Ele é um crente consagrado, ele consagra a vida dele a Deus. Vamos lá pedir ele para orar por nós. E ele vai lá buscar socorro. Então, o que acontece? Quando nós temos aqui escritura para isso, não vou ler, mas aquele rapaz que estava endemoniado, que estava com aquele problema lá, que aquilo era um demônio. E o demônio que pegava ele, jogava na água, jogava no fogo, tentava matar ele de todo jeito. O pai dele pegou aquele rapaz e levou para os discípulos pelejaram, não conseguiu expulsar o demônio. Quando Jesus chegou, estava tudo naquele alvoroço ali. Ele falou, o que está acontecendo? Por que você está discutindo com ele? Ah, senhor, meu filho, ele tem esse problema aí. Às vezes o demônio joga no fogo, joga na água, tenta matar ele de todo jeito. E eu trouxe ele para os seus discípulos, orar por eles, expulsar, e eles não puderam. O Senhor Jesus disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando sofrereis? E falou, traz o rapaz aqui. Quando eles trouxeram ele, o demônio viu Jesus, caiu por terra. Ele se agitou, caiu por terra. E o Senhor Jesus expulsou aquele demônio. E o rapaz ficou são. Depois os discípulos foram lá interrogar o Senhor Jesus. Falaram, Senhor, por que nós não podemos expulsar? Jesus, em outras palavras, assim, porque vocês não têm fé nem para jejuar, para orar e jejuar. Essa casta aí, ó, essa casta maligna aí, ela só sai com muita oração e jejum. Mas aí também tem uma coisa, que Jesus disse, vigiai e orai. Porque não adianta nada, o homem ora, jejua, mas se não tem vigilância, não adianta. Tem que vigiar e orar. Então, deixa eu entrar aqui na mensagem, aqui, essa mensagem é a posição de um crente em Cristo. No parágrafo, começando no parágrafo 30. Que tal se você tivesse um poço artesiano bem em cima desta montanha
e uma plantação queimando nesta montanha? Olha aí, irmão, ele já está entrando no assunto aqui, que às vezes é preciso que o homem entenda. É preciso que o homem entenda que às vezes o homem quer que Deus faz tudo por ele, mas às vezes ele não faz nada para Deus. Você já viu o hino que fala assim, o hino que fala, morri na cruz por ti, o que fazes tu por mim? Ó, e você lá gritando, ó, você grande água jorrante, você grande água jorrante, vá lá e molhe a minha plantação. Cruza os braços e fica esperando a água ir lá molhar a planta. Ela vai muito lá molhar a planta. Ó, você, água de borbotão, vá lá e molhe minha colheita. Você vai ficar rouco. Você vai ficar rouco. Ela nunca se moverá. Assim você pode gritar, você pode chorar, você pode gritar, você pode correr, você pode falar em línguas, você pode saltar para cima e para baixo, você pode cantar canções, você pode pregar o Evangelho, mas até que você trabalhe em harmonia com o Espírito Santo, você se fará rouco e não chegará a lugar algum. Eu lembrei aqui, irmão, sem criticar ninguém, uma vez a pessoa acha que Deus vai escutar ele só para ele ficar pulando, batendo em banco, pulando. Não, Deus sabe o que a palavra diz? Está escrito aqui, Deus, Ele ouve os pecadores que ouvem a sua palavra, aqueles que temem a Deus, esses Deus escuta. Mas é que, vamos continuar aqui ele está falando, você vai ficar rouco de tanto gritar e não vai para lugar nenhum, não vai conseguir nada. Correto. Vocês creem assim? E a congregação diz amém. Isso é correto. Mas agora olhem, aquela água molhará esta plantação se você trabalhar com as corretas leis de gravitação. Ela puxará aquela água ali ao redor e molhará aquela plantação. Se você trabalhar de acordo com as leis de gravitação, aquela água molhará. Mas você não pode fazê-la saltar de lá. Ou seja, ficar de braço cruzado, às vezes sentado numa cadeira, ou às vezes, quem sabe, deitado numa rede, e esperando as coisas acontecerem. Agora, o Espírito Santo curará cada pessoa aqui dentro, se você trabalhar de acordo com o plano e vontade das Sagradas Escrituras. Há suficientes cristãos, suficientes nesta cidade hoje, suficientes cristãos neste edifício hoje, para fechar os céus sobre Poenicas. Lembrei até de uma escritura aqui. Quem fechou os céus? Elias orou os céus, Deus fechou os céus. E não houve chuva. E sabe o que a escritura diz? Que os cristãos é sujeito às mesmas paixões que Elias. Se você orar e você tiver fé e não duvidar, o que você pede, você já recebeu já. E sabe o que o mensageiro disse? Quando você vai orar a Deus, que você se coloca na presença de Deus. Você fala, Senhor, estou aqui no nome do Senhor Jesus Cristo orando. Já não é você mais orando, é Jesus orando. É Ele fazendo intercessão por você. Aleluia, louvado seja Deus. Vocês sabiam disso? Mas hoje, veja bem, vocês sabiam disso? Mas você tem que trabalhar de acordo com a vontade do Espírito. Agora, isso é o que nós estamos tentando fazer hoje.
colocar o crente na sua posição certa. Então ele pode vir onde está. Ele pode ver onde está. Como você vai fazer correndo de qualquer maneira? Você estará simplesmente golpeando o ar. Ou seja, dando murro no ar, dando tapa no ar, querendo pegar o vento com a mão. Como diz os antigos, dando murro em pontas de faca. Entendem o que eu quero dizer? Agora, em Efésios, vamos ouvir o que Paulo está declarando agora, enquanto vocês leem, cada um de vocês, se quiserem, e apenas procurem ser tão reverentes o quanto puderem, enquanto estamos falando a palavra. Seja muito reverente. Você sabe que quem cura os doentes é a palavra. Você está no banco, você crê. Se você crê de todo o coração, você não duvidar, a palavra te cura. Ela te cura, aí. Louvado seja Deus. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. A primeira introdução mostra como ele era apóstolo, chamado o apóstolo de Deus, apóstolos pela vontade de Deus. Em um lugar ele disse que não foi chamado de homem, nem foi ele enviado de homem, mas Deus o enviou. Ei, glória a Deus, aleluia. Como é bom ter essa certeza, essa convicção. Olha, o que eu estou ensinando para vocês, eu não ouvi, não foi lá do seminário, não foi de homem, não. Eu ouvi, foi de Deus. Eu não aprendi de homem nenhum, não. Eu aprendi, foi por revelação do Senhor Jesus Cristo que eu recebi isto. Então veja. Agora, a primeira coisa, ele foi o apóstolo. A palavra apóstolo significa um missionário ou um enviado. Missionário significa um enviado. E apóstolo significa um enviado. Ambas as palavras significam a mesma coisa. Agora, o homem pode enviar um missionário ou Deus pode enviar um missionário. Viu? O homem pode. Mas o que o homem, irmão, o que o homem faz fora da palavra de Deus, fora da vontade de Deus, não dá certo. Então ele está dizendo, o homem pode enviar um missionário, ou Deus enviar um missionário. Se esse homem estiver enviando um missionário, e esse homem estiver sob a égide do Espírito de Deus, tudo dá certo. Se estiver tudo no comando de Deus, dá certo. O homem pode enviar um apóstolo, os episcopais da igreja anglicana e coisas, chamam-se a si mesmos de apóstolos da igreja e assim por diante. Eles são apóstolos da igreja. Eles impõem suas mãos sobre eles e os enviam. Então Deus pode enviar um apóstolo, um enviado. Ou seja, o homem coloca a mão e ora, e envia. Mas a confirmação tem que vir lá de cima. Tem que ser confirmado por Deus. Tem que ser aprovado por Deus. Se não vê no dia dos apóstolos, eles escolheram Matias, mas o Senhor Jesus Cristo tinha um Saulo de Tarso escolhido. Aleluia. Então, não pense você que poderia impor suas mãos sobre Paulo. Rio Branco também falou a pura verdade de Deus. Que não adianta nada o homem crer lá, mas não crer aqui agora, no que está sendo feito aqui, o que Deus está fazendo. Então veja, Paulo disse em Efésios, eu quero dizer em Gálatas,
Gálatas 1:8, ele diz: este evangelho é tão certo que até mesmo se um anjo do céu vier e ensinar qualquer outro evangelho, seja anátema. Observe Paulo agora, um apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Agora ele está apresentando isto aos que estão em Éfeso, para os crentes em Cristo Jesus. Ou seja, os crentes que estão em Cristo. Agora, observe, ele disse esta carta, aquela primeira carta, ele era um apóstolo pela vontade de Deus. Deus o chamou para ser um apóstolo, e ele disse para aqueles que estão em Éfeso, em Cristo Jesus. Agora, não apenas a todos, hoje a versão americana diz que ela foi enviada a uma nação, para um lugar, para uma cidade ou para uma igreja. Paulo nunca enviou somente para a igreja. Ele enviou aqueles que estavam em Cristo Jesus. É para esses que a carta foi enviada, não para o estranho, mas para esses em Cristo. Ou seja, os cristãos, aqueles que crêem. Eu estou ainda aqui com os 2 parágrafos para ler aqui. Agora, a primeira coisa que nós queremos saber, se aquela epístola daquele tempo seria essencial para hoje. Vamos descobrir como você entra em Cristo Jesus. Agora, há tantas maneiras diferentes. Eles alegam por Cristo Jesus. Eles dizem que você se una à igreja. Alguns dizem, se você crê. E alguns fazem uma coisa e a outra. Alguns tomam isto através do batismo. Alguns tomam isto pelo companheirismo. Mas em 1 Coríntios 12 diz, por um Espírito todos nós somos batizados em um corpo, o qual é o corpo de Cristo. E nós sabemos que o corpo de Cristo é a igreja. Louvado seja Deus. O corpo de crentes. Vê através do quê? Não por um aperto de mãos, não por um modo de batismo, não por um sentimento, mas por um Espírito. Grande Espírito, o Espírito Santo. Por um Espírito nós somos batizados em um corpo, que é o corpo do Senhor Jesus Cristo. Já estou terminando aqui, irmão, para mim não deixar um parágrafo para trás, o parágrafo 36, já estou terminando. Olhem para isto. Isso aqui, ó. Olhem para isto. Machucado, ferido, moído, abriram seu lado com uma lança romana, a fim de que, pelo Espírito Santo, nós pudéssemos ser batizados no seu corpo, participantes da sua natureza divina. Você quer isto? Amém. Eu quero. Então você se torna um participante, depois de entrar no seu corpo, um participante da sua natureza divina. A natureza de Cristo em você. Como você pode enganar, roubar, mentir, apostatar, fazer proselitismo e tudo mais com a natureza divina de Cristo em você? É impossível. Deixe isso penetrar apenas alguns minutos, porque isso é correto. Se você for um participante em Cristo, então você se torna uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e todas as coisas se tornam novas. Todas as nossas intrigas e alvoroços e preocupações e debates e mimos e todas essas coisas são passadas. Vê?
Louvado seja o Senhor, nosso Deus. Nós vamos orar aqui agora, porque agora fechou aqui no parágrafo 36. E nós vamos para a oração agora. Agora vamos ter um tempo a mais, né? Para nós poder orar. Eu creio que não tanto tempo, né? Porque poderia até ter ficado mais, mas eu creio que foi muito bom. Muito maravilhoso. Ô, irmão, nós temos que viver, claro, viver em oração, mas a Escritura diz que nós devemos também crescer. Crescer em quê? Na graça e no conhecimento que há em Cristo Jesus. Vamos para a oração. Aleluia, louvado seja Deus. Vamos lembrar dos nossos irmãos que estão enfermos, irmãos que estão não só enfermos, né, na carne, mas tem irmãos que estão enfermos às vezes na fé também, está fraco, precisando de força. Então nós vamos falar com ele em oração. Nosso gloriosíssimo Deus, nosso maravilhosíssimo, nosso amantíssimo, incomparável, infalível, todo-poderoso Pai que estás nos céus. Senhor, neste momento, Senhor, nós estamos aqui reunidos neste nome, Senhor, que é sobre todos os nomes. Este nome incomparável e todo suficiente, Senhor Jesus Cristo. Senhor, e é neste nome, Senhor, nós estamos aqui para te agradecer. Agradecer ao Senhor, meu Deus, por todos os preciosos benefícios que o Senhor nosso Deus tem nos concedido todos os dias. Senhor, as bênçãos que o Senhor tem dado a nós todos os dias, Senhor. Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor, que o Senhor tem dado a nós vida, e vida abundante, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor tem nos sustentado, Senhor, de pé na presença do Senhor. A tua infinita e infalível graça e misericórdia tem nos mantido, tem nos sustentado. Senhor, muitíssimo agradecido ao Senhor. Senhor, por esse dia, Senhor, que já se declinou, a noite está aí em processo, em andamento. Senhor, nós não sabemos nada sobre o futuro, Senhor, mas nós estamos, Senhor, na total dependência do Senhor em todos os sentidos. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. Senhor, e cremos, Pai, que o Senhor Jesus Cristo é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. Senhor, essas pessoas, Senhor, que estão em desespero, Senhor, quem sabe chorando, desesperados, às vezes devido, Senhor, a algo que está acontecendo, Senhor, em suas famílias, Senhor. Senhor, mas o Senhor Jesus Cristo é o todo suficiente. O Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor sabe como ajudar essa pessoa que está triste, que está angustiada. O Senhor sabe, Senhor, como consolar essa pessoa, Senhor. E nós oramos por eles. Senhor, que às vezes estão tristes, estão angustiados. Às vezes, Pai, às vezes o homem chega num ponto que às vezes ele lembra das palavras do Senhor, quando o Senhor estava ali em aflição. E o Senhor disse, a minha alma está angustiada até a morte. Senhor, eu creio que há muitos irmãos que às vezes estão debaixo de um pé de zinco, Senhor. Quem sabe ali, numa angústia tão grande. Mas, Senhor, Elias estava ali cansado daquela luta, uma batalha que foi ali naquele dia. Ele saiu, foi, Senhor, ali fugindo, Senhor, da perseguição daquela mulher, Senhor, aquela
mulher rebelde, perversa, que queria matá-lo. E ele, debaixo do pé de zimbro ali, Senhor, ele clamou ao Senhor, ele chegou até pedir ao Senhor, para o Senhor tomar a alma dele. Mas, Senhor, as coisas, tudo, Senhor, é da maneira do Senhor, não é da maneira do homem. O teu mensageiro, ele mesmo, inspirado pelo teu Espírito Santo, ele diz que há somente uma maneira provida por Deus para qualquer coisa. E o Senhor ali, Pai, aquele homem, aquele profeta ali cansado, deitou ali, dormiu, e de repente o anjo do Senhor chegou até a ele, trazendo alimento para ele, trazendo pão, trazendo água para ele. Aleluia. Senhor, olha com o teu olhar de misericórdia, Senhor, para esse pai de família, meu Deus, que está, às vezes, nessa situação. Às vezes, ele entra para o quarto, às vezes fecha a porta sobre si e ali ajoelha, às vezes, quem sabe, chora ali. Às vezes chora, olhando, Senhor, às vezes, os acontecimentos, às vezes os problemas dentro de casa, na família, às vezes alguém doente, ele gostaria de ver todos no auge da saúde. Mas, Senhor, eu creio, Senhor, que neste momento o Teu Espírito Santo, ele chega para consolar, porque Ele é o Consolador. E Ele chega falando ao coração desse pai de família, dessa mãe. E Ele chega dando conforto, falando: filho, eu estou contigo, não temas, eu sou o Senhor teu Deus, e eu te tomo pela mão e te ajudo. E ali ele é consolado. Quando o Senhor fala no seu coração ali, a sua alma, ela é refrigerada. Quando ela ouve o Espírito Santo falando que muito em breve o Senhor Jesus Cristo vai enxugar dos olhos dos eleitos de Deus toda lágrima. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Estou lembrando dos irmãos que estão doentes, os irmãos que estão fazendo, Senhor, tratamentos. Senhor, lembrando aqui do irmão, Senhor, irmão divino, lembrando dele, lembrando da família dele, Senhor, porque, Senhor, a gente sabe, Senhor, que quando um membro da família, Senhor, um membro, ele às vezes está sofrendo, o corpo todo sofre junto, a família toda sofre, Senhor, mas o Senhor Jesus Cristo é o nosso ajudador. O Senhor, Pai, é o Consolador. Aleluia. Louvado seja Deus. Senhor, lembrando aqui, Senhor, daquela família que teve, Senhor, esse acontecimento agora recente, o irmão que faleceu, Senhor, e ele, aquele irmão lá, Pai, que faleceu ontem, Senhor, o irmão Geraldo, Senhor, e a família dele está em luto. Foi algo de repente que aconteceu. E isto, Senhor, sempre às vezes acontece. Por isso o Senhor mesmo disse para cada um de nós: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Senhor, eu creio que aqueles irmãos ali, eles como cristãos, eles, Pai, estão de luto, mas o Senhor está ajudando eles nesta fase, Senhor, tão difícil,
O Senhor está ajudando eles a superar. Aleluia. Tá bom. Senhor, que o Senhor tenha misericórdia daquela família que está de luto, Senhor. Ajuda eles a superar esta fase, Senhor, tão difícil para o ser humano. Conforta aqueles corações, Senhor, aquela família. Senhor, lembrando aqui, Senhor, do irmão Toninho, ele está, Senhor, numa situação, Senhor, de muita carência, está pedindo ajuda à igreja, pedindo oração à igreja. Senhor, e nós oramos por ele, para o Senhor ajudar ele a vencer suas dificuldades. O Senhor está ali no hospital, internado ali. Senhor, a esposa dele, a Marilene, Senhor. Senhor, ela está ali, Senhor. Senhor, com seu corpo frágil, seu corpo fraco, enfermo. Ali foi feito, Senhor, aquele procedimento cirúrgico para remover, Senhor, aquele tumor. Aquela cirurgia foi feita. Também, Senhor, ali, Pai, Senhor, aquele procedimento, eu creio que deve ter sido um procedimento muito delicado e às vezes uma cirurgia, para os médicos ali, é uma cirurgia até difícil. Senhor, mas o Senhor Jesus Cristo, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso e o Senhor conhece, Senhor, cada coração. Senhor, nós oramos por ela, Senhor, conforme já foi feita oração aqui, Senhor, por ela, e nós continuamos orando. Senhor, tudo está no controle do Senhor. O Senhor sabe, Senhor. O Senhor sabe todas as coisas. O Senhor conhece cada ser humano que nasceu nessa terra, Senhor. O Senhor sabe tudo sobre cada homem, cada mulher. Desde mesmo antes do mundo existir, o Senhor sabia de quantas pessoas iriam vir a este mundo. Senhor, e o que eles iam passar aqui nessa terra, Senhor. Senhor, que o Senhor tenha misericórdia. Ajuda, Senhor, aquela família. Senhor, eu creio que ali tem filhos que às vezes estão, quem sabe, Senhor, desesperados, ao ver, Senhor, a mãe naquela situação. Senhor, mas, Senhor, nós aprendemos com o Teu Espírito Santo que nós devemos orar e orar da maneira de Deus. Senhor, nós devemos orar como o Senhor nos ensinou. Pai, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. Senhor, eu lembro das Tuas palavras. O Senhor Jesus Cristo disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Senhor, que tudo seja feito, Senhor, de acordo com a Tua perfeita vontade. Senhor, ajuda os irmãos, Pai, o irmão ali, meu Deus, os irmãos ali em João Molevade, Senhor, que eu creio que devem estar, Senhor, na conexão conosco, através da internet, os irmãos, Senhor, ali em Betinho, o irmão Eduardo, irmã Diva. Senhor, ajuda, Senhor, o pastor Joel, Senhor, que está também nesta batalha, Senhor, batalhando, Senhor, fazendo o tratamento devido. Senhor, abençoa ele, a esposa. Ajuda, Senhor, o irmão Sebastião de Moura, toda a sua família ali. Ajuda também, Senhor, os irmãos ali em Nova Contagem, Senhor. Senhor, abençoa eles. Abençoa os irmãos que estão viajando, Senhor. Que eles, Pai, tem irmãos que trabalham, Senhor, de caminhoneiros. Senhor, e às vezes viajam muito, Senhor. O Senhor os proteja, os abençoa. Guarda eles, livra eles de todos os males. Ajuda os irmãos, Senhor. Irmão aqui que veio de longe, Senhor, de tão longe para estar aqui nesta simples e humilde reunião. E o Senhor abençoa eles e que eles possam retornar para casa, Senhor, melhores, Senhor, aperfeiçoados pela Tua palavra.
que eles possam, Senhor, retornar, Senhor, levando consigo mais uma gloriosa porção do Teu Espírito Santo. Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós oramos. Senhor, ajuda, Senhor, a minha família também, meus filhos, meus netos. Senhor, genros, nora, o Senhor tem misericórdia deles, Pai. Senhor, a minha esposa também, o Senhor tem misericórdia dela. Senhor tem misericórdia de nós, Senhor, converte nós ao Senhor, meu Deus, tem misericórdia. Senhor, ajuda, Senhor, a Sônia ali no Rio Manso, Senhor, tem misericórdia dela, livra ela daquela depressão, Senhor, aquele sentimento de culpa, Senhor, absolve ela de todas essas culpas. O Senhor tem misericórdia, ajuda a Maria também, a família ali. Senhor, ajuda os irmãos, todos que estão aqui, Pai, e os que estão, Senhor, conosco, através da internet, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Louvado seja Deus, bendito e glorificado é o Teu nome. Ajuda, Senhor, esta igreja, tem misericórdia, abençoa pastor Belmiro e toda a sua família, Senhor, dando saúde para eles, Senhor, dando força para eles, Senhor, continuar, Senhor, pregando a Tua palavra, Senhor. Ajuda, Senhor, os irmãos, o irmão, Senhor, o Marcelo, que viaja muito, Senhor, trabalhando, Senhor, e todos os demais irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus, aleluia, glória a Deus. Vem, Senhor, me guiar, minha fé sustentar. Fraco estou, débil sou, sem vigor. Quero as trevas deixar, quero a luz alcançar. Pela mão vem guiar-me, Senhor. Se o meu jornadear exigir batalhar, laços mil, Satanás me armar, socorrer-me, ó vem, meu Senhor, Salvador, pela mão vem guiar-me, Senhor. Aleluia. Graças a Deus, louvado seja Deus. Então, irmãos, nós vamos agora agradecer a Deus pela presença dEle conosco. E nesta oração, nós vamos também lembrar de orar também pelos irmãos que estão com causa na justiça. Eu creio que tem irmão aqui que está aguardando uma resposta, né? E o Senhor Jesus tem a resposta. Amém. Ele é o advogado por excelência. Ele diz que o que é impossível para os homens é possível para Deus. Mas ele também disse que todas as coisas são possíveis para aqueles que crerem. E o Corim diz, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Então vamos orar, vamos agradecer a Deus para nós poder retornar para casa. Bem, louvado seja Deus. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, único e verdadeiro Deus e Senhor, Criador, preservador, dominador, sustentador de todas as coisas. Senhor, tudo é do Senhor, Pai. Está escrito que tudo foi feito pelo Senhor
e para o Senhor. E nada do que foi feito se fez sem o Senhor. E nós cremos, Senhor, que essas são as puríssimas e infalíveis verdades do Senhor, nosso Deus. Senhor, conforme foi dito aqui, Pai, irmãos que estão com causa na justiça, Senhor, os homens são falhos, mas o Senhor é infalível. Senhor, às vezes, Senhor, a justiça na terra, ela falha, mas o Senhor nunca falhou, Senhor. A justiça divina, ela nunca falhou e não falha. Nós oramos, Senhor, esses irmãos que estão aguardando, Senhor, uma decisão na justiça, às vezes irmãos que deram entrada com pedidos de aposentadoria, está esperando. Senhor, tudo está no controle do Senhor. Nós cremos de todo o nosso coração na Tua palavra, Senhor. E está escrito, o Senhor disse, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então, Senhor, nós colocamos, Senhor, esta causa, Senhor, no altar do Senhor. E pedimos, Senhor, Pai, que tudo seja feito da maneira do Senhor. Tudo seja feito de acordo com a Tua perfeita vontade. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos, Senhor. E estamos saindo agora de retorno, Senhor, para os nossos lares. Senhor, que os irmãos possam sair daqui, Senhor, e retornar para suas casas, todos irem em paz e em segurança, protegidos. Eu creio que, como o Teu profeta disse, aqueles que estão em Cristo Jesus estão salvos e estão seguros. Então, Senhor, é o Senhor que nos livra de todos os males. Se nós estamos aqui, queremos agradecer ao Senhor por tudo. Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, fica conosco, Senhor. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Vão todos em paz para os seus lares, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. Graças a Deus. Deus abençoe. O irmão Geraldo Castro está aí.